Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com a jornalista Luciane Fogaça. Nascida em Sorocaba no dia 5 de novembro de 1971, Luciane Fernandes Fogaça é casada com Carlos Fogaça e mãe de Bruna e Leonardo. Graduada em jornalismo pela PUCamp, Luciane atua no mercado de trabalho há 20 anos, dos quais 12 foram dedicados ao jornal Cruzeiro do Sul. Depois, ficou 4 anos no Bom Dia Sorocaba e, posteriormente, passou a atuar como assessora de imprensa, com trabalhos voltados especialmente para a produção de revistas. É diretora de comunicação do Ipanema Clube e presidente da Equipe do Bem, que foi criada para auxiliar a Associação Refúgio em Sorocaba. Luciane, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. E é um prazer receber a Luciane Fogaça aqui conosco, claro, uma grande amiga, já trabalhamos juntos, né, Lu? E agora você em novos empreendimentos, novos rumos e fazendo o bem com a Equipe do Bem. O que é a Equipe do Bem? Então, a Equipe do Bem é um grupo, hoje com 18 mulheres, 18 amigas. Só mulheres? Só mulheres. E começou, na verdade, com a minha irmã, com a Patrícia, que na época ela tinha uma outra profissão e ela foi entregar água, ela trabalhava com água, na verdade, né? Com galões de água. E ela foi entregar ali no bairro Além Ponte, na Floriano Peixoto, e viu uma criança em frente a uma casa, uma criança chorando, estranhou um pouco, porque era uma criança que não estava querendo entrar naquela casa, e parou o carro e me ligou. Olha, vi uma situação meio estranha aqui, não sei, o que será que pode ser? Ela é toda desconfiada. Eu falei, não sei, Patrícia, para e vê o que é, né? E ela entrou, e aí ela foi super bem recebida, as pessoas atenderam, explicaram o que era uma entidade que cuidava de crianças. E aí ela me ligou e falou, viu, você acha que a gente poderia ajudar essa entidade de alguma forma? Achei a pessoa que falou comigo muito bacana, né, me atendeu muito bem. Eu falei, então vamos voltar aí um dia, quem sabe a gente pode ajudar de alguma forma. Aí passou, acho que passaram uns 2, 3 dias, a gente voltou lá, eu e ela, e aí na época a Cleide, que era diretora, que era, né, a antiga diretora, ela nos recebeu muito bem. E aí a gente falou, olha, o que vocês precisam, como é que funciona essa entidade, quantas crianças são? Então era uma casa, né, central, com várias casas em volta, e ali tinham mais ou menos umas 60 crianças. Então assim, a gente descobriu um universo que a gente não conhecia, não sabia como é que funcionava, e aí foi muito bom, porque ela nos ensinou de um lado como é que funcionava e a gente queria ajudar, não sabia como muito bem, então ficou meio que assim, sem saber o que fazer no começo. Aí em seguida a gente começou a conversar com algumas amigas, olha, a gente descobriu uma entidade que já existia desde 94, a gente que não conhecia, esse ano foi em 2010, né, que tudo começou, foi em maio de 2010. Aí nós começamos a comentar com uma amiga, com uma outra amiga, que tal se a gente se juntar, de repente ir lá ajudar, e marcamos uma primeira reunião. Então nesse momento inicial tinha acho que umas 5 ou 6 amigas com a gente. E aí a gente falou, olha, que a gente está aqui cheia de boas intenções, querendo ajudar, o que a gente podia fazer, né? Foi aí que começou, aí nós criamos o nome Equipe do Bem, e aí a gente começou a pensar em visitar essas casas, né? Então foi assim, o começo foi esse. Eram vários aglomerados assim numa única entidade? Você tinha casas, mas somente crianças morando ou com as famílias também? Não. O que vocês encontravam lá? Essa entidade é a Associação Lar Refúgio, né? Essa entidade é assim, são crianças que são retiradas de suas casas, de suas famílias, por motivos diversos, né? E elas passam a morar nessa entidade. Então, nesta época, existia um escritório na frente com casas
um quintal muito grande com casas onde elas moravam de acordo com idade, sexo, enfim. E foi aí que a gente quis conhecer a entidade e aí a gente viu como é que funcionava o dia a dia. Então, assim, são pais sociais que moram com essas crianças, né? Funcionários, né? São pagos para isso. Eles se revezam, acho que a cada 24 horas, eles trocam, né? E cada casa tem duas mães sociais ou um casal, pai e mãe social. Um casal, casados, né? Como pai e mãe. Eles procuram, dentro do possível, viver em família, né? Então é uma casa com um pai e uma mãe e X crianças. Normalmente tem 6, 10, 11 crianças numa casa. Então é assim que eles vivem. E aí que a gente passou a conhecer e passou a entender, quer dizer, são crianças que são tiradas das suas famílias, das suas casas e que passam a morar nessas casas, né? E aí a gente entendeu por que aquele menininho na frente, né, que é o David, chorava, porque assim, realmente ele saiu da casa dele, né, numa situação que os pais não poderiam mais cuidar por motivos que não, né, o Estado protege, né? E aí ele foi para lá. Então, aí a gente entendeu que essa criança, na verdade, quando ela vem para o refúgio, para qualquer outra entidade, ela já perdeu muito, né, Fernando? Esse convívio com os pais, esse contato, né? Por pior que seja, a criança ela sempre quer estar com a família, estar com os pais, né? Então a gente entendeu assim que a gente poderia ajudar com dinheiro, a gente poderia ajudar com alguma coisa material, a gente poderia. Mas a equipe do bem não queria só ficar nisso, né? Eu sempre ajudei entidades, né, com dinheiro, um valor mensal, as pessoas ligam em casa, a gente ajuda, mas a gente queria algo mais, né? Então, assim, somos todas mães, né? Eu saí de lá nas primeiras vezes muito emocionada, sensibilizada com a situação, porque tem bebezinhos, né? E olha que não é para menos, porque a Luciane, como jornalista, também você vivenciou muitas situações sociais também, né? E você acaba realmente convivendo com aquela situação. Não foi diferente nessa entidade, né? Não foi diferente. Eu que sempre fui ligada em assuntos comportamentais, né? Matérias que eu sempre gostei de escrever, quer dizer, para mim, assim, foi um prato cheio no sentido daquela vivência, né, de estar vendo isso. Mas claro que no primeiro momento eu convidava algumas amigas, mas será que eu vou aguentar? O que será que eu vou ver lá? Não, você não vai ver nada lá, simplesmente crianças assim, carentes, né, mas principalmente desse contato. Então a nossa equipe, a gente ajuda muito também com coisas que eles precisam, né, materiais, tudo que a gente pode a gente ajuda. Mas não é essa a nossa função. Então, assim, durante algum tempo, o nosso contato com a entidade era aquele, olha, a gente está precisando de uma beliche, a gente está precisando de panela. Tudo bem, a gente vai tentar arrumar isso, mas a gente está aqui para outro motivo. A gente queria estar com eles para ajudar na questão do afeto, na questão do contato físico, na questão de acompanhar a escola, né? A gente tinha crianças lá que eles põe a mão na boca para sorrir, né? E aí você perguntava o que que é? É que eu queria pôr um aparelho nos dentes. Então, quer dizer, então, algumas coisas que afetam toda essa questão emocional da criança, né? A autoestima dela também, né? Autoestima, sem dúvida. Então, esse foi o nosso trabalho. Então, o diferencial do nosso trabalho é esse contato que a gente tem hoje. Semanal, né? Nós somos em 18 amigas, a gente se divide em duplas ou trios, e a gente percorre as 8 casas da entidade, que hoje não são mais no Além Ponte, né? Mudou, em verdade. Hoje eles têm uma sede no Jardim Morumbi e as casas estão espalhadas por bairros da cidade. Então, em vários bairros, são 8 bairros, né? Existem casas da entidade. E mantém essa conexão com a sede, é isso? Mantém essa conexão. Mesmo distante? Mesmo distante. Então, assim, isso já acontece, acredito que há 1 ano e meio. 1 ano e meio, 2 anos que eles mudaram. Para nós também foi bem difícil, porque eles estavam todos ali numa situação e de repente eles mudaram. Pulverizou, né? Mas teve um ganho. Eu acho que teve um ganho, primeiro porque as casas que eles moram hoje são melhores, né? Com quartos arejadas, né? Com pintura, casas melhores mesmo. E também porque eles conseguem, desta forma, viver mais essa questão como família. Como família, né? Existe um pai e uma mãe com X crianças. Então, eles vão para a escola, a mãe faz almoço,
eles têm uma atividade à tarde, entendeu? Então, assim, eles acabam vivendo mais, não aquela coisa, nossa, eles moram num abrigo. Numa entidade, num abrigo, né? Então, para as crianças ficou melhor também. Então, a gente percorre essas casas, né, durante a semana, atendendo no que eles precisam. Todos os dias é a frequência de vocês? Uma vez por semana. Uma vez. Então, cada dupla ou cada trio combinam entre elas, né? E elas vão, por supor, toda quarta elas passam, numa outra casa todo sábado, né? Numa outra casa toda segunda. Então, uma vez por semana tem alguém da equipe do bem passando por essas casas. E esse nome Equipe do Bem surgiu assim do nada ou foi alguma coisa que inspirou vocês? Então, nosso símbolo é uma borboleta. Uma borboleta? Mas eu acho que é mais, não sei como é que surgiu, eu acho que a gente estava conversando um dia, vamos pôr um nome, né? A gente precisava ter um nome da equipe, né? E aí alguém falou alguma coisa, eu não me lembro quem foi, mas alguém falou, Equipe do Bem. E a gente sabia que já existia, acho que Turma do Bem, alguma coisa assim. E aí a gente montou a Equipe do Bem, já fez 4 anos. Fantástico, e como o telespectador pode observar, pode ver também, são grupos sociais que vão surgindo, que trabalham, né, junto a muitas entidades e não tem exatamente uma sede, não tem uma empresa aberta, uma ONG, uma OCIP, seja lá qual o título que se dê, né, mas um grupo que se mobiliza voluntariamente. Aliás, isso que é muito importante, né? Esse trabalho voluntário, que ele já também é prazeroso, né? Quando você o desenvolve, você tem este retorno que vocês vêm tendo, puxa vida, desde 2010, já são 4 anos nessa atividade praticamente diária, né? Vocês convivendo com essas famílias diferentes. E as crianças ficam no abrigo até uma certa idade? Como que funciona isso? As crianças, elas vão para o abrigo, né? Com idades entre 0, a gente já teve crianças... Bebezinhas muito comum, mesmo. Crianças com dias, né, nascem e acabam indo para lá, até os 18 anos. Então, nessa faixa etária, a entidade atende. A capacidade do refúgio de até 74 crianças, nós estamos com 60 atualmente. Então, o que você falou que é muito importante, que é assim, somos 18 mulheres que trabalham, né? Somos 18 mulheres que temos nossas vidas, nossas casas, nossos filhos, exatamente. E aí você vai falar, mas vocês têm tempo para isso? Quer dizer... Essa é a grande pergunta, né? Eu acho que é assim, é como você ter tempo para fazer outras coisas que você arruma, né? De uma certa forma, né? Que você arruma um tempo para fazer uma atividade física, um tempo para ir à missa, seja lá o que for, né? E isso quando passa a fazer parte, então assim, faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha rotina. Então não é um grande prazer, né? Ajudar, fazer esse trabalho. E o retorno, quer dizer, o que as crianças nos devolvem é muito importante. Então, esse contato com eles é um contato diferenciado, né? São crianças que hoje entram no Facebook e, tia, tirei 10 na prova. Que legal. Né? Então, assim, nos ligam, tia, você vem hoje? Então, você acaba criando um laço de amizade, de um contato mesmo que acaba suprindo um pouco daquilo que eles perderam. O que eu falei para você, perder, a gente fazer o papel de pai e mãe... É insubstituível. Não tem como, né? Mas assim, por mais que a entidade dê comida, dê escola, né? Tenha lá o pai e a mãe social. Eu tenho 2 filhos em casa, quer dizer, imagine uma mãe com 11, com 9 dentro da casa. Quer dizer, a atenção para todos fica um pouco difícil. Então... A nossa intenção é essa, é fazer a diferença no dia a dia deles, né? Nessa coisa de você ajudá-los a estarem melhor, né? Uma aparência melhor, estarem mais felizes mesmo. Só uma curiosidade, esses pais sociais são os funcionários da associação? Eles são contratados pela associação. Para ficarem com essas crianças, é isso? Isso, eles são contratados e eles moram daí na entidade. Eles têm folga, eles trocam. Eu não me lembro agora direito qual o horário que eles fazem, mas eles fazem a cada 24, 48 horas, eles trocam. Né? Assim, mas assim, são sempre os mesmos numa casa, entendi, né? Eles não muda, né? Não muda, não. Mas, por exemplo, eles dormem lá também junto com as crianças? Dormem. É curioso, né, esse outro trabalho que é desenvolvido por esses pais, porque eles devem ter as suas vidas também, né? Exatamente. Não necessariamente, porque se são funcionários e tem essa função, né, como qualquer outro funcionário que de repente trabalha numa empresa aí que, sei lá, trabalhe um dia e folgue 2, enfim, né? Fique 24 horas, não sei. Mas é curioso, né, essa relação de afeto que eles têm, né? E até perpassa pelo afeto que vocês passam para essas crianças também. É muito curioso isso. E uma coisa interessante que é assim, é um outro desafio também
para os pais sociais, né, atenderem a essas crianças, darem amor, darem carinho, paciência, porque assim, você veja, se numa casa tem 6 crianças, cada uma com uma história, cada uma vem de um jeito, né, cada uma interage de um jeito, então para os pais sociais também é uma coisa, um grande aprendizado para eles também. Então a nossa equipe também apoia os pais sociais, né? De alguma forma, assim, a casa, a gente aprendeu, né, desde sempre, que a casa são eles que levam, eles são os pais. Então, quando a gente entra lá, com licença, o que você deixaria a gente fazer? Quer dizer, eu posso trazer um pacote de doce amanhã, que horário eu posso trazer, entendeu? Então, a gente não chega simplesmente. A gente tem regras, assim, tem né? regras, como na minha casa, como na sua, eles têm as regras. Então, assim, os bebês têm hora para dormir, né? Então, assim, isso que a gente conversa muito com a equipe. O horário menos, que você vai atrapalhar menos, o horário que você vai interferir menos, né? Então, às vezes, é só para você brincar, né? Num horário que as mães podem dar uma descansada, você pode estar lá. Então, esse respeito com a mãe social é muito importante, é uma coisa que a gente sempre conversa, porque senão a gente atropela, né? E aí ninguém ajuda ninguém, né? Então, é isso. É verdade. Tem irmãos sociais também? Esses funcionários que levem filhos ou não? Acho que não, né? Eles Ou têm filhos, tem alguns funcionários que têm filhos que moram também. Convivem junto e com que aí outras quando a crianças. equipe do bem vai levar a passear, vai ter uma festa, eles vão junto também com a gente. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Tem os passeios também, né? Tem. Como são esses passeios? Como que vocês organizam tantas crianças e adolescentes ao mesmo tempo? E, aliás, ainda você tem que trabalhar com as faixas etárias, né? Porque para uma faixa tem interesse em tal coisa, para outra já não tem tanto interesse, né? Eles têm irmãos lá dentro, né? Então, alguns têm irmãos. Então, acontece, a gente faz alguns eventos ao longo do ano, alguns eventos para a gente arrecadar fundo para a equipe e alguns eventos para eles. Então, a gente faz uma festa julina por ano, uma festa do Dia das Crianças, uma festa de Natal. A gente reúne eles num lugar, ou numa chácara, ou numa escola, em algum lugar que a gente empresta. E aí, o que a gente faz? A equipe do bem paga o transporte. Então, eu pego o motorista da própria entidade, né, que naquele dia vai estar de folga, ele passa com a van, buscando casa em casa, pega todos eles e a gente já está esperando num lugar que vamos fazer uma festa para eles. Então, também é uma coisa boa, porque isso deles estarem cada casa morando separadamente, eles se encontram quando a gente faz alguma coisa para eles, Isso né? é muito bom. Muito bom, porque daí os irmãos se encontram, os amigos, né? E aí é uma grande festa, normalmente é uma grande festa com eles juntos, quer dizer, são 60 crianças com 18 mulheres, né? E a gente também convida alguns amigos para fazer parte, então vira uma grande festa mesmo. Com certeza. Luciane, durante esses 4 anos que vocês estão com a equipe do bem, convivendo, vivenciando toda essa rotina dessas crianças, dessas famílias, vocês já acompanharam a formação de muitos deles que completaram 18 anos e foram embora? E como foi isso? A gente acompanhou sim alguns deles, porque assim, a entidade, quando recebem, né, essas crianças, existe um trabalho que a justiça determina de que ou eles vão voltar para suas casas ou eles vão para adoção. Acontece sim de crianças muito pequenininhas já serem adotadas, né? Os pais perderem a guarda e serem adotados. Agora acontece das crianças maiores acabarem ficando. Aí completam 18 anos, elas precisam sair, né? Seguir o rumo, então. E aí é a nossa preocupação também. Não só lá com os pequenininhos, né? Essa questão da escola, de valorizar tudo isso, né? Mas também dos maiores. Então, a gente já teve sim meninas que estavam lá com 13, 14 anos com a 4ª série, né, da escola. E a gente vem nessa coisa de ajudar, reforço escolar, vamos incentivar. Uma corrida contra o tempo, na verdade. Fazer documento, porque muitas vezes eles não têm, né, nem documento e tal. E aí a gente... Um exemplo é uma menina, a Thaís, que é uma querida nossa, que ela estudou, ela fez supletivo e ela está trabalhando hoje numa rede de lanchonete, muito bacana, muito feliz. E é a prova de que assim, né, hoje ela paga o aluguelzinho, vive a vida dela e de que é possível, tá fazendo né? a vida, né? De que é possível, exatamente. Fantástico, né? É um trabalho assim que você tem que tirar o chapéu mesmo. E só para finalizar essa parte do nosso bate-papo, as crianças ou adolescentes são só de Sorocaba ou vêm de fora também? São só de Sorocaba. São só o de atendimento Sorocaba. é exclusivo para a cidade. É exclusivo para a cidade, sim.
Que coisa, não? E você veja, né, a sociedade como está, né, também, por você ter tantas crianças, né, adolescentes que precisam desse tipo de atendimento. Aliás, fundamental o trabalho das entidades e também de grupos como vocês, não é? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que se todas as entidades tivessem grupos assim, né, que fizessem esse trabalho, eu acho que é um ganho, né, para todo mundo. Certamente. Agora, Luciane, vamos falar um pouco da sua outra faceta, a faceta de jornalista. Você hoje é uma assessora de imprensa, diretora de comunicação de um importante clube tradicional em Sorocaba. Meu Deus, ainda com essa equipe do bem tem mais esse trabalho. Realmente, seu dia não tem 24 horas, tem? Então, você sabe, Fernando, que trabalhar em redação, a gente trabalhou bastante tempo, né? Você ainda trabalha. O dia passa, né? E aí a gente não tem horário, final de semana, feriado, enfim. Eu deixei essa rotina, essa loucura, para ter mais tempo, especialmente para os meus filhos, né? Especialmente para minha casa, para os meus filhos, que com os 2 pequenos estava realmente complicado. Certo. Eu confesso que assim, eu nunca pensei em parar de trabalhar, né? Então eu encontrei meios de que o meu trabalho ficasse mais leve, né? Que eu conseguisse trabalhar na minha casa, produzindo alguma coisa, sem horário, né? Então, quantas vezes eu trabalhei com eles dormindo, né? Tudo bem, eu estou trabalhando e estou na minha casa, lá, tudo bem, Então, assim, eu acho que o dia, ele fica mais longo, sabe? É mais produtivo. Fora da redação, ele fica mais longo, você tem os finais de semana, então, de certa forma, eu consegui dar mais qualidade, né, de vida, assim, para mim, né, que precisava naquele momento. Então, foi um tiro certeiro, assim, achei que foi muito bom. E hoje eu trabalho no que eu gosto, que é revista, né, que é a produção de revistas. Quais revistas você produz? São de que segmentos? Olha, de lá pra cá, então, eu fiz várias revistas, né? Trabalhei com a Bitari, Noivas, né? Noivas aqui no jornal também. O Clube Ipanema tem uma revista que chama IPA Clube em Revista, que a gente faz também. Você tem que organizar todos os temas, né? Separados, são assuntos às vezes até diversos, né? Então, exatamente. E aí, assim, são várias revistas que eu já fiz de lá para cá, mas e ao longo do ano eu tenho algumas revistas comemorativas. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo a revista de 60 anos da ACM, que vai comemorar agora 60 anos em novembro, então eles me chamaram e já estou nos preparativos dela. Então, ao longo do ano surgem algumas revistas comemorativas, fora aquelas que eu tenho fixas, né? Mas, assim, são assuntos diversos. Na verdade, eu faço desde a OAB, né, até uma revista mais comportamental, que é a minha praia, que é o que eu gosto de fazer. Que você gosta de fazer, né? Que é o que eu segmentada. gosto mesmo. Mas assim, então você trabalha no teu home office mesmo, você tem a tua casa lá com o escritório. E hoje os teus filhos estão um pouco maiores, hoje dá para você coordenar melhor esses horários, mas quando eram menores já era um pouco mais difícil para você coordenar. Nós tivemos aqui o Djalma Luiz Benetti, o Deda, que você conheceu muito bem, conhece muito bem, e ele falava, porque ele também tem o home office, tem o blog dele, né, que ele atualiza todos os dias, né, o Deda Questão. E, enfim, ele disse que é como se fosse uma empresa, né, você tem de acordar na sua casa, mas já trabalhando a questão profissional, de você saber aqueles horários em especial do dia que você vai dedicar ao teu trabalho e também à equipe do bem. Como que é essa rotina? Exatamente. Então, muito legal você falar isso, porque eu acordo, assim, eu me visto para trabalhar, entendeu? Jamais ficar de pijama ou qualquer... Não, é o meu trabalho dentro da minha casa. Meus filhos já sabem, quem trabalha comigo já sabe que, assim, aquele horário eu estou trabalhando. Então, eu estou em frente ao computador produzindo. Muitas vezes eu faço isso mais tarde, à noite, alguma coisa assim. Mas eu procuro ter, sim, uma disciplina nisso, porque senão você não produz. É aquela coisa, depende de mim. Aquilo que eu faço, então, né, as revistas, alguns freelas, seja o que for, eu programo o meu horário, a minha semana para isso. Então, na segunda eu me dedico a tal empresa, na terça, normalmente a equipe do bem, né, são os meus contatos com a equipe do bem, na quarta-feira eu tenho o Ipanema Clube, então eu me programo dentro da minha semana aquilo que eu vou atender. Se eu não fizer isso, eu levo para o final de semana, aí eu complico, né, a mim mesma. Então eu procuro ser muito organizada nisso e assim, eu trabalho
né? Vestida, assim, vestida a caráter de jornalista para poder ficar na frente do computador as horas que forem precisas. E muitas vezes, muitas horas. Muitas vezes, muitas horas. Ontem mesmo eu trabalhei o dia todo escrevendo. Chega o horário de fechamento, o que a gente chama na nossa gíria, né? O deadline, né? Das produções, e não tem como escapar, né? Não tem como escapar. E são muitas horas. Você trabalha mais sob pressão ou com menos pressão? Você trabalha melhor? Eu acho que eu trabalho menos com menos pressão, com mais organização. Eu acho que eu fico mais feliz. A sua atuação é só aqui em Sorocaba ou você acaba expandindo isso para fora também? Eu fiz alguma coisa já fora também. Fiz em Campinas. Campinas? Campinas, porque em função da PUCamp, em função da faculdade e tal, alguns laços acabei fazendo. Algumas coisas eu já fiz para lá. Para Tatuí, recentemente, trabalhei numa empresa, fiz algumas coisas lá para eles, mas assim, é Sorocaba, né? Não, porque senão não dá conta, né? Quer dizer, vez ou outra até dá para ir, né? Sim, mas não, porque também eu tenho muito esse vai e vem com os meus filhos, né? No dia a dia, escola, balé, inglês, isso, aquilo, então quer dizer, eu me viro na cidade, então tem que estar na Sorocaba mesmo, né? Suas ações são mais específicas, então, na produção de revistas ou de outros materiais. Assessoria de imprensa, você tem desenvolvido alguma coisa também? Tenho desenvolvido assessoria de imprensa. Tem um condão aí, uma varinha de condão, aí você passe para mim, porque eu preciso saber também como que faz isso. Não, eu estou atualmente com a APEVO, né? Que é a Associação dos Aposentados, né? De Votorantim. Para eles, eu faço um jornalzinho mensal. Mas assim, a gente tem uma estagiária lá e eu coordeno. Entendi. Então eu vou uma vez por semana de manhã, dou uma olhada, a gente cria as pautas, elabora as matérias e tal, e depois a gente faz a edição. Como assessora de imprensa, isso, e o Ipanema Clube, que acabo fazendo uma assessoria de imprensa. Embora eu seja diretora de comunicação, fazendo a revista para eles, né? E tudo lá dentro, toda a parte de comunicação interna é minha. Então, são essas duas. E quando você fala em parte de comunicação interna, é o clube inteiro, é isso tudo? Inteiro. Não são só comunicados, né? Não. Toda a comunicação visual que você tem, você está por trás dela também. Tudo. Desde gerenciar o Facebook do clube, o site, nós estamos fazendo um novo site agora, a revista, né? E tudo que acontece, né? Qualquer outdoor, qualquer coisa que se vá colocar no clube, eu dou uma organizada. Mas bater cartão mesmo só lá no seu home office, só na sua casa, né? Na minha casa. Os outros você tem que organizar reuniões, de pautas e que senão não tem condições, né? Mas você trabalhou, 12 anos como repórter no Jornal Cruzeiro do Sul, depois mais 4 anos no Bom Dia. E eu digo para você, são 16 anos trabalhando em redação e depois que nós jornalistas, né, quem trabalha com comunicação é picado por aquele mosquitinho, né, da redação, você fala, você não sente falta desse ambiente? Olha, eu nunca esqueço do que eu vivi aqui, especialmente aqui, né, no Cruzeiro do Sul, enfim, no Jornal Cruzeiro do Sul. Foi aonde eu aprendi absolutamente tudo o que eu sei fazer. Numa época em que os editores, enfim, eu não sei como é que está agora, né, não vivencio mais redação, mas enfim, era aquela coisa de ensinar mesmo, de chamar, né, e eu tenho ótimas recordações de pessoas que foram muito importantes para mim na época. E assim, essa vida de redação, isso que a gente viveu, essa UTI, né? Essa UTI da medicina, né? Que é a UTI do jornalismo, é a redação, foi tudo. Eu não acho que eu teria condições de fazer hoje o que eu faço, né? Se não fosse as redações que eu passei. Principalmente o Cruzeiro do Sul e depois o Bom Dia, né, que também foi uma outra situação, mas assim, num outro time, e né? Diferente também, né? E diferente, com uma outra proposta que a gente teve que aprender, né? Você reaprendeu, né? Esquecer algumas coisas e aprender outras, que também foi muito importante. Então, essa correria, essa vida de redação, eu tenho certeza absoluta, assim, tudo que hoje em dia me chamam, uma assessoria, alguma coisa que é em função do que eu fiz no Cruzeiro do Sul e no Jornal Bom Dia, não tenho dúvida. Fora que, assim, a vida da redação, você sabe disso, né? Na nossa época, especialmente, foi uma coisa, assim, muito bacana. Foi ali que a gente fez bons amigos, amigos que eu tenho até hoje, amigos e irmãos que eu tenho até hoje e que eu convivo.
E é assim, inesquecível essa vida de redação que foi aqui para mim no Cruzeiro do Sul. Com certeza, e a Luciane é a prova viva de que jornalismo também você consegue fazer fora de redações. Não é fácil, é verdade, mas basta um pouquinho de esforço e dedicação que se consegue, né? Exatamente. A gente tem a impressão, quando a gente está trabalhando em redação, que assim, não tem vida profissional fora, né? Eu tinha muito medo disso. Né? Nossa, mas aqui eu tenho toda a segurança, eu estou trabalhando, né? Eu estou onde todo mundo queria estar. Isso era uma coisa que me incomodava muito, né? Eu ganho um piso, né? É justo aquilo que eu ganho, eu estou aprendendo, eu estou no melhor lugar, né? Mas olha, eu acho que eu sou prova mesmo de que é possível trabalhar com jornalismo fora das redações, mas, por outro lado, é impossível aprender fora das redações, na minha opinião. Muito bem. Lu, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Obrigada a você. E leve um abraço a essas 18 mulheres guerreiras, batalhadoras, né? Aguerridas, né? Que são batalhadoras por uma causa, né? É um grupo, vamos dizer assim, anônimo de certa forma, né? A equipe do bem, que faz o bem para uma entidade aqui em Sorocaba. Parabéns, viu? Obrigada, Fernando. E o Vida Pública de hoje conversou com a jornalista Luciane Fogaça, que é presidente também da equipe do bem. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.